pode notar tantas pessoas na solidão. Vai encontrar problemas que não têm solução. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar, o meu lar. Vejo que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção, um dia isso vai terminar. E a sensação é que o céu já vai começar. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Lá no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar, o meu Amém. Que a volta de Cristo esteja mais perto do que nós esperamos. Que a volta de Cristo esteja mais próxima do que nós de fato aguardamos. Que Ele volte o mais rápido do que aquilo que nós tenhamos trabalhado para que isso aconteça. E que sejamos breves para falar sobre essa grande verdade. Abra sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 2. Com a Bíblia aberta, oremos mais uma vez. Deus poderoso, louvamos o Teu nome porque cremos que o Senhor está presente. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, Criador. E louvamos o Teu nome, ó Pai, porque usa instrumentos falhos, pecadores, difíceis, para transmitir tão grandes e poderosas verdades. Desejamos ter, ó Deus, em nós, vasos de barro,
muitas vezes reformados várias vezes. Um tesouro precioso que é a Tua palavra. Abençoa-nos com a Tua presença e poder. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que é liberdade? Estava conversando há pouco lá na sala dos jovens. Nós estamos vivendo um tempo de extrema pregação no mundo sobre o que é liberdade. E eu quero, antes de nós trabalharmos esse tema, agradecer grandemente a presença de alguns amigos que nos foram convidados e estão presentes. O casal aqui, são bem-vindos sempre. O casal, junto com o filho lá ao fundo, bem-vindos sempre. E claro, você, membro dessa igreja, talvez não membro desta, mas de qualquer igreja adventista, nós somos eternamente gratos por sua presença, porque nós ficamos felizes de dividir esse local com vocês. Nós, uns aos outros, nos alegramos quando estamos presentes e nós adoramos a Deus entre irmãos, em comunhão. É uma bênção. Ficamos mais fortes assim. Olha, o que para você é liberdade? Talvez alguns diriam que liberdade é o quê? Se você pudesse dizer o que é liberdade, se você tivesse a oportunidade de ter o microfone agora para você, o que você diria? O que é liberdade? Alguém pode me ajudar? O que para você é liberdade? Falaram, mas eu não sei. Aqui foi você? Poder escolher fazer? O poder de fazer escolhas. Muito bom esse conceito. Poder de escolher, né? Liberdade. O que mais é liberdade? Se você perguntasse para uma criança o que é liberdade, dentro daquilo que ela vive, o que você acha que ela responderia? Que é liberdade? Hã? Fazer o que ela quisesse. Se você falar no seu trabalho, talvez para sua família, muitos responderiam como as crianças. Liberdade é eu fazer o que eu quiser fazer, sem limites, né? Isso é liberdade. Segundo o dicionário Michaelis, o dicionário Michaelis, ele traz 10 conceitos de liberdade. Olha só, hein? A palavra liberdade traz 10 conceitos só no dicionário. Nível de total e legítima autonomia que representa um ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país. Poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada de acordo com os limites impostos pela lei. Esse é um outro conceito. Um terceiro conceito é a faculdade que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém, fazer o que eu quiser. Condição de uma comunidade de não estar sob o controle ou julgo de um outro país. Então, um país livre é um país que não tem um outro país controlando todas as suas ações. Extinção de todo elemento opressor que seja ilegítimo. Por exemplo, os pais muitas vezes são elementos opressores, mas são legítimos e são necessários. Nós temos alguns conceitos de liberdade que fogem do conceito de dicionário. Por exemplo, um pensador filósofo, Immanuel Kant, ele diz que liberdade, ele era religioso, mas ele era um crítico à religião. Ele tinha sua própria forma de adorar. Não era um homem de igreja, mas não era ateu. E ele pensava assim: liberdade é fazer o que não se quer. Interessante, não? Se liberdade é fazer o que se quer, ele dizia, então não é liberdade, porque você é escravo do seu desejo. Sempre você vai fazer aquilo que você quer, então todos os seus desejos te tornam escravo. A liberdade só pode ser vivida de fato pela autonomia, sobrepondo-se aos impulsos. Então, eu quero comer mais, mas eu tenho que controlar o meu peso e a minha saúde. Então eu não vou comer mais. Se eu comer mais, eu estou liberando os meus desejos. Então eu vou comer quanto eu quiser.
do que eu quiser. Então às vezes você pode perguntar, não, liberdade é eu fazer o que eu quiser. Tá, então você não vai comer tudo o que você gostaria de comer. Por quê? Porque você não tem dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo que você gostaria. Entendem? Somos limitados. A nossa liberdade precisa nos limitar, nos dar autonomia. Se você tem um cartão que o limite dele é 10 mil reais, fala comigo, me ajuda. Não, brincadeira. Se você tem um cartão que o limite dele é 10 mil reais, você tem que saber que você só pode pagar aquilo que você vai receber. E nem é tudo que você vai receber, porque você tem outras contas a pagar, não apenas o cartão. Então você, apesar de ter 10 mil reais de limite, você vai gastar bem menos, porque você precisa controlar. E isso é liberdade. Segundo um outro pensador, chamado Jean-Paul Sartre, esse era ateu. E ele dizia o seguinte: o homem está condenado a ser livre. Uma frase famosa dele. A liberdade nos dirige a criar a nossa própria vida, através de nossas próprias escolhas, mas assim nós somos condenados a ter as consequências de cada uma de nossas escolhas. Então ele diz, o homem é condenado, está condenado a ser livre. Porque quando você é livre, você escolhe à vontade, faz suas próprias escolhas, mas é inevitável receber e recolher também as consequências. Então ele diria que nós somos condenados à liberdade. Um outro pensador, Baruch Spinoza, diz, ele era religioso, mas mais para agnóstico: o máximo de liberdade que o ser humano pode aspirar é escolher a prisão em qual ele quer viver. E ele ainda terminava, diga-me qual é a tua tribo, e eu direi qual é a tua clausura. Só há liberdade se sua vida for produzida por você mesmo. E isso é um pensamento, olhando para esse aspecto, impossível. Porque, por exemplo, quando você tem a sua família, você tem a sua liberdade, mas você tem que viver de acordo com os princípios regidos na sua casa. Se você decidir sair daqueles princípios que nasceram, cresceram, foram produzidos dentro da sua casa, haverá problemas. Então, liberdade é um conceito, parece muito simples, mas ele não é tão simples. Liberdade é importante, mas livres do quê? Gênesis capítulo 2. O homem, ele foi criado livre. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas vamos ver então o que diz o texto. Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Lemos ali, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa ação, no verso 15, é uma ação de liberdade ou não? Sim ou não? Mas olha lá, Deus criou o homem e o colocou lá. Ele não pegou o homem e falou assim, olha, você está criado, vai para onde você quiser. A partir de agora você faz o que você quiser, você está criado. Ó, se é vida, eu sou Deus, seu Criador. Faz o que você quiser, vai para onde você quiser. Não há limites. Não, Deus criou o homem e falou, olha, você vai ser colocado aqui no jardim. Continua o texto. E o Senhor Deus, o que o Senhor Deus faz aí? Deu uma ordem. O Senhor Deus ordenou ao homem. A ordem é para pessoas livres? Está vendo como o conceito ele começa a ficar diferente na nossa mente? Deus criou o homem livre, sim, sim. Mas Deus colocou no lugar onde ele quis, não onde o homem quis. E deu uma ordem para ele. A ordem era, de toda árvore do jardim você pode comer. Comer como? Livremente. Olha, Deus ele dá limites para o homem. Mas dentro dos limites, Deus ele dá situações, conceitos de liberdade. Então você vai comer de toda a árvore do jardim livremente, porém, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Essa pequena frase, você não deve comer, é uma imposição de Deus sobre o homem. Então ele tira mais um pouco da liberdade dele. O homem criado livre, das mãos de Deus, não era completamente livre. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Lembra?
O conceito de liberdade, ele dá uma ideia de que eu faço aquilo que eu quero. Pensa o que os pensadores desse mundo disseram. Você escolhe à vontade, você é livre para escolher, porém é condenado a viver diante das suas consequências. Você pode viver livre, mas você tem um limite diante daquilo, por exemplo, que o dicionário disse, dentro da lei, dos limites da lei, que o país onde você está, a região onde você está, impõe. O homem que foi criado livre por Deus, num lugar onde não havia pecado, ele tinha limites para viver. Ele foi criado livre para adorar, mas não livre para viver conforme a sua própria vontade. Em especial porque o homem estava aprendendo a viver. Então, quando nós criamos os nossos filhos, não saem das nossas mãos, mas está sob nossa incumbência educá-los. E a educação, ela é, se eu fosse fazer sobre a liberdade um tema sobre educação, também é a mesma coisa. Parece ser uma coisa meio que simples, mas é muito complexa. Porque a educação, ela envolve vários aspectos da vida. E é muito discutido na sociedade de maneira geral, na política, dentro das igrejas. A educação, ela é importante, necessária, mas ela não é o todo da vida do indivíduo. Aí você pega uma criança e você começa a educá-la para a vida social, familiar. Você começa a educá-la e ela vai aprendendo conceitos daquilo que você vive. Então, quando conheci a Tati, ela vinha com conceitos de educação vividos, aprendidos na sua casa, com a sua cultura, no ambiente no qual ela estava inserida e durante toda a sua vida até aquele momento. Assim como eu vim com toda essa minha mochila também, carregando tudo isso. E quando nós nos encontramos, nós decidimos abrir as duas mochilas, as duas bagagens, e começamos a trocar experiências daquela vida que nós vivemos. E louvado seja Deus, que Deus ele deixou, faltando algumas coisas na mochila dela, que eu tinha na minha, e algumas coisas na minha mochila eu não tinha, que ela tinha na dela. E nós trocando essas experiências, vivências, aprendizados, educação, nós fomos nos completando. E vamos nos completando para sempre. Quando nós educamos nossos filhos, criamos e educamos eles e formamos eles, nós damos conceito para eles, mas também nós criamos eles com limites. Porque eles não sabem viver. E assim era a forma como Deus trabalhava com o seu povo, desde Adão. Livres para quê? Gênesis capítulo 19. Conceito de liberdade divino, ele é importantíssimo. E olha só por que ele é tão importante. Gênesis 19, a partir do verso 9, nós lemos ali. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. Qual é o contexto aqui? Ló estava lá na Sodoma e Gomorra, na cidade de Sodoma. Ali os anjos de Deus chegaram para trazer juízo àquela cidade. E Ló, aliás, ele era um escolhido ou vivia de uma forma como não merecedor do juízo. E era para ser retirado de lá. E os anjos chegaram e se hospedaram na casa deles. E Ló, no momento em que hospeda os anjos, ele tem a visita inesperada e ruim de alguns moradores da cidade, que desejam abusar daqueles homens e maltratar eles. E Ló ainda lhe fala: olha, eu tenho filhas, são virgens, faça o que quiser com elas. E aí eles falam: saiam daí, sai você. Nós vamos fazer o que nós queremos, porque nós somos livres. Nós fazemos o que quisermos aqui em Sodoma, com quem nós quisermos, da forma que quisermos. Somos livres para fazer o que quisermos. No verso 10, eles atiram-se contra o homem, contra Ló, se aproximaram para arrombar a porta. O verso 10 diz: porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que cansaram a procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus?
genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu, foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, e lhes disse: levante-se, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Esse nosso sogro é um brincalhão. Veio brincar com nós somos livres. Vamos para onde queremos ir. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló. Levante-se, pegue sua mulher e suas 2 filhas, que aqui se encontram. Saia, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele, sua mulher, suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram para fora da cidade. Ló, ele teve uma escolha no começo. Aqui nós vemos uma ideia daquele pensador, né? No começo, Ló teve uma escolha junto com Abraão. Abraão chegou e falou: olha, os nossos servos estão brigando entre si, eles não estão se dando, não estão se comunicando. Escolha onde você quiser ir. Se você for para lá, eu vou para lá. Se você for para cima, eu vou para baixo. Escolha o que você quiser. Para onde você for, eu vou para o lado contrário, para nós não termos problemas. E Ló falou: olha, aquela campina é bonita, eu quero ir para lá. Então vai, eu vou para os montes. E se separam. Ao findar de muitos anos, acontece essa cena. A cidade estava corrompida, prestes a ser destruída. Os anjos passam por Abraão, junto com Cristo. Conversam com Abraão. Os anjos seguem caminho, e Abraão permanece conversando com o Senhor. Senhor, se lá estiver 50, se lá estiver... Vocês se lembram dessa história? E quando os anjos apressam-se para tirar Ló de lá, os anjos se apressam, porque o Senhor era misericordioso para com Ló, talvez até pela intercessão do seu tio. No verso seguinte, verso 17, havendo-os levado para fora, um deles disse, um dos anjos: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Qual era a orientação do anjo? Corra, vocês vão morrer se vocês permanecer. Fuja para o monte. Qual é a resposta de Ló? Mais uma vez: não, meu senhor, assim não. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso fugir para o monte. Esse Ló era um homem teimoso, não era? Um homem teimoso. Não sejamos como Ló, teimosos. Ouçamos a voz do Senhor. Façamos da forma como Ele nos ensina. Há muitos desejos em seu coração formigando. O Marcelo me perdoe, eu vou expor aqui a sua situação que você contou pra gente lá. O Marcelo ia trocar de moto. Ele expôs para nós ali na sala. E o desejo que fervilhava em seu coração era: vou trocar de moto. Assim como eu lá em Mirandópolis, Marcelo, ia trocar de carro. Vou trocar de carro. Vendia a moto para trocar de carro. E Deus usou minha esposa e falou: não. Eu falei: não, meu Senhor, eu quero trocar de carro. Essa foi a minha resposta. E ela veio com um argumento e falou assim: olha, vamos esperar mais um pouquinho. Dezembro você recebe um 13º, vem mais um pouquinho em fevereiro, nós juntamos e compramos. Eu falei: excelente ideia. Graças a Deus o Senhor mandou uma esposa que me é auxiliadora, idônea. E aí, não sabíamos que quase 2 meses depois, nós teríamos que nos mudar às pressas de lá, precisando de recursos. E assim como aconteceu com o Marcelo, precisou de recursos para consertar a moto que ainda era dele, que Deus disse para ele: tá paga, você não precisa comprar uma outra e criar dívida, ou esgotar todas as suas fontes de renda, tá pago. E de repente ele teve que fazer um conserto que custou quase tudo, mas não ficou com dívidas. Deus não é maravilhoso, não é, Marcelo? A vontade do Senhor para a minha vida, para a sua vida, é muito melhor. Ouça. Não precisa dizer como Ló: não, Senhor, eu quero trocar de carro, eu quero mudar, eu quero construir, eu quero fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Ouça a voz do Senhor. Porque pode ser que Ele queira que você quer trocar de carro, Ele queira também trocar de moto, comprar uma casa, construir, fazer o que for. Talvez a vontade de Deus seja essa também. E Ele vai te instruir, vai abrir os caminhos para que aconteça da melhor forma. Mas se você está escutando, às vezes é por conta dos empecilhos que têm acontecido para que você haja. Se você está escutando não, aceite o não do Senhor. Porque Ló, ele falou depois:
eu receio que a destruição lá no monte vai me alcançar. Olha, um anjo está falando para ele, gente, um anjo está falando para ele, vai para o monte que você não vai morrer. Ele fala, mas eu tenho medo, de repente lá chega essa destruição. Me deixa escolher, ele continua. E eu morro. Aqui perto tem uma cidadezinha para a qual eu posso fugir, ela é bem pequena. Ela não é bem pequena, não é verdade que ela é bem pequena? Não é grande, cheia de coisas e de pessoas igual era Sodoma. Era pequenininha. Eu não posso ir para lá? Então acho que o anjo fala assim, tá bom. Acho que o anjo ele deve falar assim para ela, olha, você vai, já está seguindo uma outra turma de anjo para te proteger lá, porque lá não era para você estar. Livres para quê, né? Para fazer a minha vontade? Gênesis 29. Bom, não lerei esses versos, porque temos mais a tratar, mas você sabe a história. Jacó, ele sai fugido da sua casa, vocês se lembram disso? E ele foge porque ele enganou seu pai e traiu seu irmão. Escolhas, foi livre para escolher, mas foi escravo das consequências das suas escolhas. E ele teve que fazer o quê? Fugir. A mãe dele fala, vamos, se apressa porque você vai morrer aqui. Seu irmão vai te matar. Ele é mais forte, mais rápido, mais bonito que você. Vai te pegar. Foge, ele foge. Vai para a terra lá, que tem lá uns parentes meus lá. Ele acha o tio dele lá, Labão. E quando Jacó lhe fala Uno, o tio dele mostra uma carta com 7. 7 anos você vai me servir. E você vai por causa dessa menina que você quer. 7 anos. E durante 7 anos, Jacó serviu o seu tio Labão com alegria, porque ele amava Raquel. Aí quando chega a noite de núpcias, o tio dele faz com ele igual ele fez com o pai dele. Engana ele. E ele recebe a outra filha. E tem um adendo aqui, rápido, que eu queria dizer para vocês. Na sua Bíblia, fala sobre Lia, ela tinha os olhos como baços. Até pouco tempo atrás, a tradução final para baços eram olhos sem brilho, sem vida. Mas já há um contexto, a palavra, ela vou pegar aqui o texto, ela tem uma outra tradução. Não está errado, tá? Assim, a forma. A realidade do texto é que, Gênesis 29, né? Verso 17, Lia tinha olhos baços, né? Raquel era formosa de porte e semblante. Aqui na minha versão. Mas o que diz o comentário bíblico adventista do sétimo dia, na página 398, no volume 1, diz assim, ó. A palavra hebraica hak, traduzida também como tenros, geralmente tem sido entendida como se significasse fracos, ou baços, sem brilho. Desde que a Septuaginta, aquela tradução inicial da Bíblia, empregou essa tradução, muitos comentaristas e tradutores têm seguido essa mesma ideia. Mas a palavra hak também significa delicados, meigos. Aí na nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, já tem essa tradução. Talvez a nova versão internacional, em algumas versões, já tem essa tradução. Ternos, a Bíblia King James traz, lisonjeiros. Então assim pode ser que os olhos dela tinham uma aparência precisamente oposta daquela tradução que nós temos como sem vida, sem brilho. Contudo, o fato de Jacó não ter sido atraído por Lia tende a indicar um contraste entre as duas irmãs. Essa é a ideia do texto, entendem? Walter, então o texto está errado, então a Bíblia está errada. Não, é porque nós somos seres humanos, nós erramos. A ideia era diferente, a ideia se mantém. Lia era diferente de Raquel, e aos olhos de Jacó, Raquel era mais bela. É isso. Assim como aos meus olhos, a minha Tatiana é mais bela. É assim que funciona. Então, Jacó, ele serviu a Labão 7 anos. Depois serviu mais 7 anos por causa de Raquel. 14 anos por causa de Raquel. Mas se casou com Lia. O que acontece é que Jacó, ele teve uma vida dura.
por conta das escolhas que ele fez. Porque ele não esperou, assim diz o Senhor, a forma como Deus queria que ele agisse. Gente, nós temos o povo de Israel no Egito. Quando Deus ele chega para falar com o povo em Êxodo 20, depois dos 10 mandamentos, o monte fumegava, relâmpagos, terremotos. Por que Deus tinha que usar aquela linguagem? Porque lembre-se quando Deus se apareceu para Elias, veio um vendaval, mas o Senhor não estava. Veio um monte de coisa assim terrível, difícil, e Elias com medo, mas o Senhor não estava. Mas até que veio um cício, uma brisa, e a voz do Senhor falou com Elias. Olha, por que Deus falou de uma forma com Elias e de outra forma com o povo de Israel, no meio do monte? Porque aquele povo estava saindo de um momento de escravidão. Estava todo mundo com o couro duro. Eles não aprendiam, de certa forma, se não fosse no grito, se não fosse nos trovões e nos... Porque eles já estavam acostumados a tomar pancada, a tomar grito. Eles estavam acostumados àquilo ali. Então se Moisés chegasse, Moisés, a Bíblia fala, foi o homem mais manso. Não teve outro homem manso. Imagino, né? Vocês imaginem. Pega um povo desse jeito, duro. O couro das costas era dessa grossura assim. Porque aguentavam pancada. E aí Deus tem que falar com eles como? De maneira muito mais dura com eles. Para que eles entendessem quem é de fato Deus. Ó, tá vendo aqueles deuses lá do Egito? Vocês tomavam uma chicotadinha? Vou mostrar para vocês o que é dureza. Raio, trovão, relâmpago, fogo. Aí o povo fala, opa, peraí, isso aí é Deus mesmo. Então o povo falou para Moisés, Moisés, fala você com a gente, porque Deus nós não aguenta. Nós já aguentamos tudo lá no Egito, aquilo lá não aguentava. Agora isso aí nós não vai aguentar não. Então era necessário Deus falar daquele jeito. Meu povo queria escolher. Mas nós estamos morrendo de sede, você trouxe aqui para morrer de sede. Nós estamos aqui morrendo de fome, nós tínhamos carne nas panelas do Egito. Era assim. A forma como eles respondiam, mesmo diante da dureza. O que dizer de José, Daniel, Esther? O que dizer de Neemias e Esdras? Isaías, Jeremias? Esses homens sofreram muito, homens e mulheres, que precisaram cercear, muitas vezes perderam a sua liberdade para continuar firmes com Deus. Agora, para onde a liberdade nos leva? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, capítulo 2. Verso 31. Ali diz: vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que então o meu povo diz, somos livres para fazermos o que quisermos? Jamais voltaremos para ti. Olha o conceito de liberdade, que o povo de Deus estava com os olhos em Deus. Olhando para Deus, este povo que era chamado pelo seu nome, era o povo de Israel. O Deus era chamado, olha, quando a gente fala o povo de Israel, a gente está falando o povo de Deus. Por quê? Deus de Israel era chamado o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era uma forma de fazer um parentesco, uma filiação. Deus era assim conhecido. Então o povo de Israel era o povo de Deus, o Deus verdadeiro. E o povo de Deus olhava para Deus e falava, somos livres para fazer o que quisermos. Jamais voltaremos para ti. E Deus fala, por que o meu povo, que eu trato bem, que eu dou o que precisam, por que me tratam dessa forma? Será que nós, em nossas atitudes diárias, olhamos para o Senhor, abraçados às nossas liberdades, e dizemos, Senhor, feche os seus olhos um pouquinho, porque eu sou livre, e quero fazer o que eu quero agora. Senhor, eu quero viajar, eu quero comer, eu quero trabalhar, eu quero fazer o que eu quero. O Senhor tem a obrigação de me manter, é isso que acontece. Muitas vezes em nossas negações das realidades e verdades de Deus,
que nós aprendemos na sua palavra, nós olhamos e falamos: nós somos livres, eu sou livre e eu vou fazer o que eu quero, Senhor, não o que o Senhor me ordena a fazer. Porque uma ordem limita, não me dá liberdade. Uma ordem me condena a ficar preso. É isso que o Senhor quer para a minha vida. O Senhor quer que eu deixe que eu fique preso no meio da minha família. O Senhor quer que eu fique preso dentro de uma igreja. O Senhor quer que eu fique preso sem trabalhar porque é sábado ou sem... O Senhor quer que eu fique preso porque eu não posso comer. O Senhor quer me prender. Eu sou livre. O povo dizia, Deus lamentava. Eu queria colocar um vídeo. O Ricardo vai colocar ali. Esse vídeo é do humorista Rodrigo Marques. Cuidado com esses vídeos, tá, irmãos? Mas apareceu nos grupos de igreja. Isso, segura um pouquinho aí. Apareceu nos grupos de igreja. O nome desse show dele é A Paz de Darwin. Só para vocês terem ideia do que ele está falando. Esse homem é ateu. E ele fala que ele é ateu desde moleque, desde pequenininho. E o nome do show dele é A Paz de Darwin, porque algumas igrejas nós somos a paz do Senhor. Então ele faz propositadamente essa analogia, a paz de Darwin. Por quê? Ateu, Darwin. E ele usa muito nesse show sobre essa ideia de religião. Acho que todos... expande só a imagem, mas acho que dá para ver, né? Tenta entender bem aqui, se não entender, depois a gente explica mais uma vez. Só acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, e não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa tudo para tu. Tu já leu? Não li, não. Não, peraí que eu fiquei confuso. Não é tudo. E tu leu? Não deu pra mim, não. Mas o que foi que houve? Grande. Tu já viu o tamanho, irmão? Esse enorme. Não deu. Não contou as palavras difíceis. Às vezes eu vou domingo num lugar que tem um cara que lê só o filé mignon pra gente. Só o creme da creme. Às vezes a gente canta os pedacinhos juntos. Esse é um ateu falando da religião cristã, da Bíblia. E ele está falando ali, olha, trazendo para esse conceito de liberdade. Você e eu somos livres, temos a Bíblia nas nossas mãos, e você pode ter na sua casa mais de uma Bíblia, não é? Podemos ler ela quando nós quisermos. No celular, então, à vontade. Tanto que esse vídeo veio na minha rede social, por conta dessa ideia de Bíblia. Está lá. Um amigo dele... O que é Jesus? Tudo. Ele tem um livro dele, oficial, que fala como tem que viver, dá ensinamentos, tudo. Você já leu? Não. Ele termina essa parte aí, é porque não dá para passar tudo, é um show de humor de um ateu, então vocês não esperem uma coisa... Ele termina essa parte contando que muitos que saem do seu show mandam mensagem para ele, tirando foto, lendo a Bíblia, e falam, tô lendo, viu? Você falou que eu não leio, você me pôs na parede, eu estou lendo. Ele termina essa parte falando assim, eu estou ou não estou passando a palavra? Olha só. Nós somos livres para o quê? Aí em Jeremias capítulo 2, no verso 35, ele diz assim, Deus falando para o seu povo, você ainda diz, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, Deus fala, porque você diz, não pequei. Eu me afasto, eu tenho liberdade para me afastar, não quero viver com Deus, não quero fazer a sua vontade, não quero ler a sua palavra, e eu digo para mim mesmo, eu estou livre, inocente, não pequei. Deus ele fala, eu vou entrar em juízo contra você, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fumega monte, que dá trovão e terremoto. O verso 36 começa dizendo uma frase que foi uma das frases mais impactantes na minha vida. E na versão que eu tenho aqui, fala assim, que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Sabe quando
Sinceramente, eu não tenho uma comparação. Para mim, não é um pai falando para o filho, não é esposo falando para a mulher, um amigo falando para outro amigo. Eu não consigo enxergar uma outra ideia de que não, senão Deus olhando para mim e falando: que mudar é esse, leviano dos teus caminhos. Porque uma mulher falar para o seu marido: olha, que atitudes são essas? Diferentes, levianas, erradas que você está tomando. Um homem falar para os seus filhos: que atitudes erradas são essas que vocês estão tendo? Não causa em minha mente o mesmo impacto do que eu pensar que o Senhor Jesus olha para mim e fala assim: que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Senhor, misericórdia, eu não quero nunca ouvir isso, essa frase das bocas de Deus, da boca de Deus. Eu não tenho condições de entender, de imaginar Deus falando, olhando para mim e falando: e ainda assim eu sei que Ele tem razão. Eu não quero pensar em Deus olhando para mim falando isso, mas eu sei que em alguns momentos de minha vida Deus olhou para mim e falou: Walter, que mudar leviano é esses seus caminhos. E sabe como ele termina? Capítulo 3, os versos 19 em diante. Eu disse a mim mesmo: como eu gostaria de colocá-la, o povo de Israel, entre os filhos e dar-lhe terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim como você foi infiel comigo, a casa de Israel, diz o Senhor. No verso 21, nos lugares altos se ouve uma voz e o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Olha, nesse verso 21, é Deus olhando para mim, tomando as minhas escolhas, usando da minha liberdade, agarrado a ela, fazendo o que eu quero, porque eu quero. Deus olha para mim e Ele fala assim: eu estou te vendo chorando aí. Eu estou te vendo sofrendo aí. Foram escolhas que você tomou, eu sei, mas eu estou te vendo. A Bíblia fala em outro texto que Ele recolhe as minhas lágrimas como num odre. Ele sabe cada lágrima derramada da minha face, dos meus olhos. Ele me conhece e Ele está vendo tudo, Ele está vendo. E quando Ele termina, Ele fala: apesar de você ter se desviado, apesar de você ter ido para um outro caminho que não o meu, eu digo para você, verso 22, voltem, filhos rebeldes. Não me deixe chorar sozinho, chorem também, tá? Voltem, filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. O simples desejo de Deus é que eu simplesmente abandone o erro. Mas Senhor, eu quero ser livre, fazer o que eu quero, da forma que eu quero. Ah, mas você vai ter consequências. Não importa, eu seguro a barra. Segura nada, nós não seguramos nada. Quando nós caímos de verdade, que as coisas começam a desabar, a primeira coisa que a gente faz é chorar e falar: Senhor, tem misericórdia, porque os meus erros me levaram onde eu estou, porque as minhas decisões me fizeram cair, e agora eu estou sofrendo e chorando, eu preciso de Ti. E Ele fala: volta, eu vou curar. O desejo de Deus é curar, porque o desejo dele era que eu nem saísse. O desejo de Deus não era que Jacó mentisse. O desejo de Deus não era que o povo de Israel se endurecesse a ponto de ser escravo. O desejo de Deus não era que o povo de Israel saísse e Daniel passasse décadas longe de casa. Que Esther tivesse que convocar o povo a fazer um jejum para livrar o povo da morte. Esse nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus para mim não é que eu sofra. O desejo de Deus para você não é que você sofra. E olha, neste mundo, fazendo tudo certinho, você e eu ainda vamos sofrer um pouquinho. Mas Jesus Cristo veio a essa terra para levar sobre Ele as minhas dificuldades. A Bíblia fala: Jesus veio trazer sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre Ele.
Eu não preciso viver todas as dores, porque a maior parte das dores, as mais difíceis e pesadas, Jesus já levou sobre si. E Ele me promete descanso, paz, uma paz que só Ele pode me dar. Mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor, Ele me dá paz, descanso e amor. Esperança para que nós vivamos a eternidade ao seu lado. Eu não estou falando aqui só uma frase ou uns versos impactantes para que você saia daqui emocionado. O que eu estou querendo dizer é que se você acredita nessa palavra, se o Deus que já agiu várias vezes na sua vida, e você sabe que Ele agiu várias vezes na sua vida, eu estou falando de um Deus que eu conheço, porque eu vi Ele agir na minha vida, eu vi. Deus não agiu na minha vida porque alguém está olhando e está falando, olha, tá... não, eu sei a mão de Deus em mim, eu já vi. E essa experiência que eu tenho de Deus agindo na minha vida, eu levo para outras pessoas. Que nós tenhamos força para testemunhar. E que se você ainda tem o desejo de sentir mais da mão desse Deus poderoso te chamando para ser curado, você vai cantar junto o hino Renova-me, do -1, tá, o Ricardo? Renova-me. Porque muitas vezes o que falta para mim e para você é isso. Uma mudança de caminhos, né? De pensamentos. Para que nós possamos mudar os sentimentos e atitudes. O Senhor nos dará isso. Renova-me. Cantemos juntos. Em pé. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Oremos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem conduzido a tua igreja. E mesmo, ó Deus, em nossos corações, quando nós pensamos ser livres, nós desejamos nos afastar de ti, Senhor. Ó Pai, segura firme em nossas mãos. Não permita, Senhor, que nós possamos ir longe. Nos ajude a voltar. Cure, Deus, em nossos corações e mente as nossas rebeliões. Tira de nós os desejos
Abençoe a nossa casa, Pai, em nome de Cristo. Derrama as Tuas bênçãos poderosas sobre nossa casa. Ó Pai, nós precisamos das Tuas bênçãos ali, Senhor. Nós precisamos da Tua cura sobre nossa vida, sobre a vida dos nossos maridos e esposas. Precisamos da Tua cura, ó Deus, sobre nossos filhos. Precisamos, Deus, da Tua cura sobre nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, cura-nos. Cura as nossas rebeliões e nos ajude a permanecer firmes em Ti. Ajuda-nos a sermos fiéis seguidores da Tua palavra, para que assim quando as tentações e o mal vierem, porque virão, porque o mundo está morto neste maligno, que o Senhor nos ajude a vencermos a vitória de Jesus Cristo, e que nós tenhamos a Tua paz, ó Deus, a paz que excede todo o entendimento. Abençoa-nos para que sejamos Teus, sempre, sempre até o retorno de Jesus. E Pai, volte logo para nos buscar. Estamos cansados de pedir perdão, Senhor. Estamos cansados de ouvir o tentador nos tentar. Nos ajude, Deus. Volte logo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.